de Jesus, né, que é a nossa justiça, né? E assim, essa semana não... E eu escutando a escola sabatina dali, eu falando, né, não, mas que bênção, né? Deus sempre trabalha assim com as coisas, e eu não estudei a lição, né? Mas assim, as coisas de Deus, quando a gente está com o mesmo pensamento, tudo flui, né? Sem a gente combinar e nem nada, tudo flui perfeitamente, né? Então, se não vai ser uma pregação, mas nós vamos falar sobre Jesus. Como o hino falou, Jesus é o que para nós? Ele é tudo para nós. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força. Ele é o poder que move a vida do cristão. Ele é quem nos leva até o Pai. Sem Ele nós não somos nada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o que nós temos que realmente fazer, é nos entregarmos sem nenhuma reserva a Cristo, né? Sem nenhuma reserva, sem pensar e realmente nos entregarmos nos braços de Jesus. Porque Deus amou tanto, tanto, tanto você, que Ele resolveu mandar seu único filho, a coisa mais preciosa que Ele tinha lá no céu, para morrer por nós. Irmão, vocês já pensaram, alguém aqui pode me falar, se entende um amor tão grande assim? Alguém pode dar opinião? Pode falar, eu quero ouvir todo mundo falar. Todo mundo está pensando aí. Não tem explicação. Não tem explicação. Isso vai ser um estudo para a eternidade, né, irmãos? O amor de Deus é um amor, assim, incondicional. Alguém aqui teria filho para salvar outra pessoa? Tem que ser muito amor, né? O nosso egoísmo é tão grande que eu falo de mim. Eu não sei se eu tinha coragem de dar meu filho para salvar a vida da Nete, não. Ou do bem, não sei, irmãos. Você teria coragem de dar sua filha? Nessa semana eu comentando não sei o que mais a Nete que a gente estava falando, era sobre alguma coisa da reação que a gente tem de fazer, se alguém fazer algo mal. Eu peguei e falei para ela, Nete, se tu vê alguém matando tua filha, será que tu vai deixar? Não deixa não, minha filha, você vai para cima. Então assim, o nosso psicológico, a nossa mente é uma coisa muito muito rápida, né? Então, se alguém vê alguém fazendo mal para o nosso filho, né? A gente, eu falei para a gente tem que pedir para que Deus não nos deixe cair numa coisa dessa, né? Porque a nossa reação é de ir para cima e defender. Nós não vamos deixar alguém que a gente ama ser ferido, né? Igual o Milton, o ladrão, passou na frente do Milton lá, querendo matar ele, porque a mulher correndo com a bolsa. Ela nem pensou não. A primeira coisa que ela fez foi pular na frente do ladrão e defender o marido dela. Imagina o filho, irmãos. E Deus, Ele não pensou em nada. Ele simplesmente doou tudo que Ele tinha. Ele deu tudo que Ele tinha, que era a coisa mais preciosa que saiu dele. O Filho dele por nós. Né? Então, nada nesse mundo aqui vale a pena, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Eu sei que não é fácil, todos nós estamos passando por dificuldades, por problemas, mas a gente deve erguer a nossa cabeça e olhar para Cristo. A tendência, a nossa carne, ela é terrível, ela clama, ela grita para nós pecarmos, mas a gente não deve se entregar. Nós não devemos andar cabisbaixo como se nós não tivéssemos esperança. O mundo não tem esperança, mas nós temos. Temos o Filho de Deus, que deixou toda a honra, toda a glória e resolveu dar a sua vida por nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 1:23. Alguém encontrar, pode ler, por favor. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. O que ele falou? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz de Emanuel. Que quer dizer o quê? Deus conosco. Esse Deus conosco é porque Deus ia vir
está conosco? Deus estaria conosco através de Cristo. Por quê? Porque Jesus veio manifestar a glória de Deus entre os homens. Então, como ele representa o Pai, ele quer dizer Deus conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Tá vendo, irmãos? Desde os dias da eternidade, Jesus era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Então, desde a eternidade, Jesus era um com o Pai, a imagem de sua grandeza e majestade. E quando ele veio aqui a este mundo, ele veio representar essa glória, veio representar o Pai. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo, veio à terra entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Então, ele veio ao mundo para revelar a luz de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, né, para ser Deus conosco. Por que que ele veio representar? Porque o mundo estava em trevas. O homem havia se separado de Deus por causa do pecado que estava terrível. Então, Jesus veio representar, veio novamente trazer o homem a Deus, né? Portanto, o seu respeito foi profetizado, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, vindo habitar conosco. Jesus devia revelar a Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus, tornado. Então, ele era a palavra de Deus, a voz de Deus. Por quê que ele era a palavra dos irmãos? Pode participar. Porque ele estava ali, né, falando do amor de Deus, trazendo a salvação, representando a glória de Deus ali entre os homens. E a pessoa ali, que naquela época, todos que ouviam a Jesus falar, né, estava vendo a glória de Deus em Jesus, né? Então, ele era a voz audível de Deus. Em sua oração pelos discípulos diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Mas não somente a seus filhos, nascidos na terra, era feita essa revelação. Então, aqui quando Jesus, né, foi fazer aquela oração sacerdotal ali pelos discípulos, né, antes dele ir até o céu, o que ele falou? O amor de Deus, né, se tornou um com o Pai. Assim como Jesus é um com o Pai, nós também temos que ser um com Cristo, né, para que nessa união de nós com Jesus, nós possamos também ser unidos com Deus, né? Porque Ele que nos reconciliou com o Pai. Nosso Pequenino Mundo é um livro de estudo do universo, o maravilhoso desígnio de graça do Senhor, o ministério do amor que redime é o tema para que os anjos desejam bem atentar, e será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Tá vendo, irmãos? Nem os anjos vai ser um estudo para a eternidade, porque nem eles, os seres perfeitos, não entendem o amor de Deus para com o ser humano. Para a eternidade dos anjos, né, que eles não entendem que amor é esse, de ver um ser tão miserável, que pecou contra Deus, que se rebelou contra Deus, rebelde, não obedecia. Deus estava ali mostrando o amor, mostrando o caminho, o povo se rebelando, não queria saber de Deus. Eles não entendem. Então vai ser um estudo para a eternidade. Os anjos não entendem esse amor. Então vai ser um estudo para a eternidade, porque eles vão compreender, né? A luz do claro patenteará que a lei do amor que renuncia e o céu, que o amor que não busca os seus interesses tem uma fonte de Deus, e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. Tá vendo, irmãos? Então, o amor de
de Cristo, foi o amor que Ele deu por nós na cruz do Calvário, é um amor que não tem interesse. Ele não tinha interesse próprio dele, né? Ele tinha de salvar a humanidade, salvar o pecador. E o nosso amor também para com Jesus não tem que ter interesses nas coisas desse mundo, no egoísmo, nos prazeres. O nosso interesse tem que ser de servir ao nosso Senhor Jesus, né? Que é o que nós podemos fazer, retribuir, que não tem nem para nós. Quando a gente olha, nós não podemos olhar para nós, porque quando nós olhamos para nós fazemos o quê? Fracassamos. Então, por isso que nós temos que olhar para Cristo, porque Ele é toda fonte de poder e vida. Às vezes eu comento com a Nete, eu falei, gente, eu oro, quanto mais eu oro, mais parece que eu vejo que eu não tenho solução. E realmente, quando eu olho para mim, eu não tenho como ser salva. Se eu olhar para mim, realmente não tenho, mas pelo meio de Cristo Jesus, nossa justiça, nós seremos salvos, porque Ele já nos deu essa salvação. Basta nós agarrarmos essa salvação com todo amor, né, com toda vontade de andarmos nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua lei. Contemplamos a Deus em Cristo, olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. A vida de Jesus aqui nessa terra foi o quê? Dar. Ele deu tudo. Deu amor, deu misericórdia, deu cura, deu salvação, deu a própria vida. Então nós olhamos para Cristo e vemos que... E esse também deve ser o nosso pensamento, né? E olha o que ele diz. Nada faço de mim mesmo, disse Cristo. O Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Que maravilha seria, né, irmãos, se pudéssemos falar isso, né? De viver por Cristo. Essa deve ser a nossa vida, viver por Cristo. Assim como Ele viveu pelo Pai que enviou Ele, nós também temos que viver por Cristo. Eu não busco minha glória, mas a daquele que me enviou. Manifestar-se-á nestas palavras. O grande príncipe, que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Tá vendo, irmãos? Tudo que Jesus recebeu de Deus foi para dar. E tudo que nós recebemos de Cristo também é para dar. Não é para nós. A salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, nós temos que dar também, levar às outras pessoas. Nós não devemos ficar só para nós, né? Assim nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para toda a vida do Pai. Por meio do Filho, ele envolve um louvor e jubiloso serviço de amor, a grande fonte de tudo. É assim através de Cristo. Contempla-se o circuito da beneficência, representando o caráter a lei da vida. Amém, irmãos? Vamos lá em Gálatas 4 e 5. Alguém achar, pode ler. Gálatas 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. No tempo certo, né? Ele falou que no tempo certo Jesus veio, Deus enviou seu Filho para quê? Nós estávamos debaixo da lei. E o que ele veio fazer? Ele veio nos reconciliar com Deus, né? E ele foi nascido de quem? Cássio leu aí, porque no meu aqui fala só metade. Humana, tá vendo? Então isso aí confirma claramente, filho de mãe humana, que Jesus, que ele não é Deus. Embora muitos dizem isso, mas ele não é, né? Por ocasião do primeiro advento de Cristo, densas trevas, o povo, a verdade olhou do céu, e em lugar algum pode discernir o reflexo de sua imagem. E nessas trevas foram quase universais e completas. Veio, né? O mundo estava o quê, irmãos? Em trevas. Aqui falou que foi quase universal, né?
Não foi completamente, mas era quase universal. O mundo religioso estava sobre trevas, né? Todas as proclamavam que a terra tinha urgente necessidade de um mestre enviado por Deus. Um mestre no qual a divindade estivesse unida. Era fundamental que Cristo aparecesse em forma humana e se colocasse à dianteira da raça humana, a fim de... Tá vendo, irmãos? Então ele veio como humano para quê? Porque ele ia experimentar, ele ia passar, passamos hoje. Ele não pecou, mas ele tudo foi tentado, porque se ele não tivesse vindo como humano, como que ele poderia ser exemplo para nós? Precisaria de humano, se ele fosse Deus, ele não seria exemplo para nós. Né? Então ele veio nascido de mulher, veio como humano, ele tomou a raça decaída, né, de tantas gerações. Para quê? Para ele ser exemplo para nós, para mostrar que nós também podemos ver. A diferença é que ele não pecou, né, e ele é muito forte com o Pai. E nós também, se nós tivermos essa ligação com Cristo, né, tivermos pecar, quando nós tivermos a mente de Cristo, nós também não vamos pecar mais. Voluntariamente se dispôs a pôr suas vestes reais, coroa, majestade vinha à terra, a fim de mostrar aos seres humanos o que eles podem se tornar em cooperação com Deus. Tá vendo, irmãos? Ele se dispôs a vir, né? Tinha tudo lá no céu, tudo. E ele largou toda a majestade, toda a que tinha, e veio mostrar para nós o que nós podemos fazer cooperando com Deus. Nós não temos noção do poder que é disposto, que é colocado. Irmãos, nós não temos noção. O problema é que a gente não se dispõe desse poder. Nós não nos apoderamos. Ele veio para brilhar em meio às trevas, a esplendor de sua presença. E foi verdade, né, irmãos? Ele brilhava, né? E assim tem que ser a vida do cristão, né, irmãos? Aonde nós for, nós temos que brilhar. O pai e o filho decidiram em consulta que Cristo deveria vir a este mundo na forma de um bebê. Os humanos têm de viver na infância, na idade adulta, suportando as mesmas provações, ao mesmo tempo sem pecado. Tá vendo? Então Jesus, ele viveu as mesmas provações quando bebê, adolescente e adulto, mas sem pecado. Ele não venceu. Embora o mundo aí fale que a gente não pode vencer, mas nós podemos sim. O pecado, se eu não quiser. Se eu não quiser vencer o pecado, eu decidi que eu não vou querer deixar de pecar, aí sim é outra coisa, né? Para que os homens pudessem um exemplo do que passe, para que ele pudesse saber, por experiência própria, como ajudá-los, suas lutas contra o pecado. Tá vendo, irmãos? Por que ele pode nos ajudar? Porque ele foi humano, ele passou pelas mesmas coisas, então ele entende cada um de nós, as nossas lutas, as nossas fraquezas. Então ele passou por isso para ele saber como nos ajudar. Como um homem é provado, tentado como um homem é tentado. A vida que ele viveu neste mundo, os homens podem viver. Cristo viveu nesse mundo, nós também podemos viver. Sobre o meio de quê? Sobre o meio do poder dele. Não posso tirar o dedo aqui que eu perco, o óculos está ruim. Patriarcas e profetas, mestre, cujas palavras estariam revestidas de insensível poder e autoridade aos pobres, e apregoaria o ano aceitável do Senhor. Ele estabeleceria o juízo na terra. As ilhas esperariam pelos seus mandamentos, seriam atraídos para a sua luz, os reis para o esplendor de seu aparecimento. Ele foi o conserto, o sol, a vinda, a plenitude do tempo. Seu filho. Quem era ele? Então, quem era ele, esse mestre que Deus enviou à terra? O Filho de Deus, né, irmãos?
ninguém a menos que o Filho do próprio Deus. Em conformidade com o que ele vivia, ele era aquilo que ensinava. Tá vendo? E assim deve ser a nossa vida. Em conformidade com o que pregamos, nós devemos ser aquilo que nós pregamos, assim como Jesus foi. Ele vivia o que ele pregava. Suas palavras eram a expressão não somente da experiência da vida. Tá vendo? As palavras dele eram o que ele ensinava, mas do seu próprio caráter, né? Não somente era a verdade. Tá vendo? Ele ensinava a verdade e ele era a verdade. Nós devemos ensinar e nós devemos também a verdade. A nossa vida não deve engano, né? Poder aos ensinos. Por que ele recebia? Assim também deve ser a nossa vida. Vamos ler aqui mais um versículo. Nos seus irmãos, mas eu estou derretendo de calor. 2:9. Hebreus 9. Pode ler, por favor. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Tá vendo? Ele foi feito o quê? Pouco menor do que os anjos. Ele foi feito um pouco menor que os anjos para morrer por nós, né? A minha versão segue mais um pouquinho. Agora, coroado de honra, de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Tá vendo? Glória a Deus, né? Amém. Puro e santo. Né? Deus criou o homem, né? Puro e santo. Mas Satanás o desencaminhou, pervertendo seus princípios, voltando seus pensamentos para uma direção errada. Ele fez isso. Né? Sabe me dizer? Por que Satanás corrompeu a mente do homem? Voltando ele para uma direção errada. Porque ele queria, né, pensar, levou o homem a pensar que tudo aquilo que Deus falou não era verdade. Fazendo com que o homem olhasse para Deus como um Deus que não era amoroso. Né? Seu objetivo era tornar o mundo inteiro corrompido. Tudo que ele queria era corromper o mundo inteiro. Né? O desejo dele. Cristo percebeu o terrível perigo em que o homem se achava e decidiu salvá-lo, sacrificando a si mesmo, para que ele pudesse realizar seu amoroso propósito para a raça humana. Gente, é um amor muito grande, né? É um amor assim que, quando a gente começa a estudar sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, é uma coisa assim que nos faz esquecer tudo aqui nesse mundo, que nos dá uma alegria tremenda e o desejo do nosso coração aumenta para o céu logo, porque é um amor assim inexplicável. Ele se tornou osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos o que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão para toda a vida. Por isso mesmo convinha que ele em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo, pois aquele que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Tá vendo? Tudo que Jesus sofreu, que ele passou, né? Ele é poderoso para socorrer a nós. Amém, irmãos? Isso está lá em Hebreus 2, 14, 15, 18, 17. 17 e 18. Por intermédio do Espírito de Cristo, um novo princípio de poder tal
seria trazido ao homem, o qual, associado à divindade, se tornaria um com Deus. Então, nós, através do Espírito de Cristo, né, nos tornamos um com Deus, né? Criador santificará e purificará a mente do homem, tornando-se uma força capaz de atrair outras mentes a si. É seu propósito, através do Criador, enobrecedor da verdade, dar aos homens nobreza e dignidade. Ele deseja que seus filhos seu caráter, exerçam sua influência para que outras saídas em irmãos. Então, através do poder de Cristo, né, nós podemos atrair outras pessoas até através da nossa vida, se nós vivermos em conformidade com Cristo, né? Por causa de nossa culpa, ele poderia ter se afastado de nós. Em vez de distanciar-se, porém, ele veio habitar conosco. Amém, irmãos? Que maravilha, né? O nosso pecado, o pecado da raça humana era tão grande que ele poderia deixar, ele resolveu vir habitar entre nós. Ele veio como homem, habitou naquela época, e hoje ele habita no nosso meio através do seu Espírito, né? Jesus, eu não posso tirar a mão daqui. Através do preço de nossa redenção. Assombra-me ao ver que cristãos professos não compreendem cursos divinos, que não veem a cruz mais claramente como sendo meio de perdão, absoluto, colocar o egoísta coração em contato direto com Cristo, a fim que as riquezas de Cristo possam ser e que eu adornado com as graças do Espírito, para que Cristo seja louvado aqueles que o conhecem. Então, irmãos, que nós possamos, né, nos apoderar desse poder maravilhoso, né, que é o seu Espírito na nossa vida. E de pecar, não venhamos desanimar. Né? Quando a gente pecar, vamos correr para os braços de Cristo. Não desista. Ele deu a sua vida por nós. Ele está disposto a um poder a favor. Só basta nós nos apoderarmos desse poder que Ele se dispôs para nós. Né? E vamos nos entregar a Cristo. Vamos nos preparar, porque as coisas estão acontecendo. E às vezes as pessoas até enjoam de falar, Cristo está dando. Né? Então vamos nos preparar, vamos nos fortalecer, buscar mais do Senhor, e que Ele tenha misericórdia de frente, vai ser só lutas e mais lutas, né? Mas Ele nos deu a certeza de que comemos mais vencedores. Deus fez, se nós nos apoderarmos do poder de Cristo, né? Então Ele está aí conosco, né?